Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. Você está em mais uma escola bíblica especial e nós iniciamos na semana passada a série de estudos A Mensagem da Cruz. São 13 lições que nós trataremos de temas importantes do Novo Testamento e que todos eles giram em torno da ideia da mensagem da cruz, que é um evento central para a fé cristã. Na semana passada conversamos sobre o reino eterno de Deus, apresentando os seus aspectos presentes e também a sua perspectiva futura. E hoje, como não poderia ser diferente, vamos falar sobre Jesus. Vamos conversar sobre o Rei do reino eterno. E faremos isso daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Nós vamos iniciar agora o estudo da lição de número 2 e se você está aí assistindo, participando com a gente, compartilhe esse link com as pessoas aí que amam o estudo da Palavra de Deus, com os irmãos da sua igreja local, enfim, nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo bíblico importante para a compreensão de temas do Novo Testamento. Quem é Jesus? É o tema dessa nossa segunda lição. Essa resposta vem sendo respondida, essa pergunta, na verdade, vem sendo respondida de diversas maneiras em estudos bíblicos, mas também pela cultura ocidental, pela cultura oriental, nas universidades, por meio de filmes, por meio de diversas produções artísticas da representação de Jesus, dessa figura marcante, fundamental na história da humanidade e, obviamente, como sabemos também, o Filho de Deus encarnado. E essas expressões, Filho de Deus e Filho do Homem, serão presentes aqui nesse estudo e a gente te convida a relembrar ou a rememorar e tocar em temas que talvez você em algum dia já passou por ele, mas da compreensão bíblica e fundamentalmente no Novo Testamento da figura, da pessoa de Jesus Cristo. Para isso, como dei o spoiler na semana passada já, o pastor Eleilton continua com a gente aqui nesse estudo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor Eleilton, para a gente continuar aqui na lição de número 2 dessa série. Amém, pastor Júnior, graça e paz. Graça e paz a todos aqueles que estão nos acompanhando mais uma vez nessa Escola Bíblica Especial. Uma alegria poder voltar aqui e participar de mais um momento de estudo da Palavra de Deus e da lição bíblica. Muito bem, nós chegamos então nessa lição que vai tratar de Cristo Jesus. Falamos sobre o reino e agora vamos falar sobre o rei. Mas penso que essa lição se concentra nessa ideia, nesse título, Filho de Deus, Filho do Homem, tantos outros títulos que Jesus recebe ao longo aí do próprio Novo Testamento, mas eles, de alguma forma, vão apresentar essa identidade de Jesus, a maneira como Jesus é compreendido pelos cristãos, né? Isso, exatamente. A proposta da lição bíblica é focar em dizer quem é Jesus a partir desses dois títulos que nós temos no Novo Testamento, que é Filho de Deus e Filho do Homem. Então são dois títulos que se repetem de maneira significativa, né? Filho de Deus 44 vezes em toda a Bíblia e 28 nos Evangelhos, e Filho do Homem 185 vezes em toda a Bíblia e 80 vezes nos Evangelhos. Então se repete de maneira significativa. Então, há vários títulos em relação a Jesus no Novo Testamento e a cada título desse daria para a gente conversar bastante a respeito, porque realmente Jesus é apresentado de várias maneiras, né? E são títulos riquíssimos, então não daria para esgotar todos os títulos numa única lição, então por isso resolveu-se aqui nessa lição trabalhar pelo menos dois deles, né? Olhar com um pouquinho mais de atenção, pelo menos dois que já servem para dar uma
uma noção bem legal para a gente de quem é Jesus. Muito bem, então vamos lá. Na primeira questão, com base em alguns textos do Evangelho de Marcos e também de Lucas, explique o que significa dizer que Jesus é o Filho de Deus. Ok. De maneira bem simples e direta, dizer que Jesus é Filho de Deus significa dizer que Ele é Deus. Essa é a resposta, né, à luz do estudo desse título nos Evangelhos. Jesus é Filho de Deus no sentido de que Ele participa da natureza divina. Então, um dos textos que foram colocados aqui na questão é Lucas 1,35, ele até aparece aqui na lição, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, por conta do poder do Espírito, né? A concepção sobrenatural de Jesus, tudo isso já mostrava que aquele ser que estava nascendo era um ser diferente, né? Então, era o Filho de Deus, ou seja, Jesus ele participa da natureza divina. A lição até fala que esse termo aqui é um tipo de hebraísmo, né? Que dizer que Jesus é Filho de Deus não significa dizer que Jesus é filho no sentido que a gente está habituado com a palavra filho. Então, quando eu digo, né, que a minha filha é minha filha, né, a Rafaela e a Rebeca, automaticamente a gente já tem uma imagem. Né? Então, o pai, obviamente, ele é mais velho. O pai, ele veio antes. Isso. E aí o filho vem depois. Né? O filho, ele começa a existir a partir de um momento, ele aprende. Então, assim, não dá para pensar em Jesus como Filho de Deus da mesma maneira que nós pensamos as relações de pai e filho entre nós humanos, né? Entre nós seres humanos. De novo, essa expressão é um hebraísmo, né? Um hebraísmo é um tipo de expressão peculiar da língua hebraica, vinculada à cultura do povo, né? Então, é muito comum, né, entre os hebreus, você chamar a pessoa de filho de alguma coisa, né? E quando eles utilizavam esses termos, né? Quando aquela pessoa guarda algum tipo de relação, algum tipo de qualidade com aquela coisa que ele é chamado de filho. Então, a lição apresenta exemplos aqui, ó. Os filhos do reino, filhos da perdição, filhos da ressurreição. Então, ser filho de algo ou alguém significa ter as características desse algo ou alguém. Né? Então, entre os hebreus é muito comum esse tipo de hebraísmo. Né? Então, aquele é um filho da perdição, é porque provavelmente é uma pessoa que está perdida. Né? Alguma coisa na vida dela está evidenciando que ela está caminhando rumo à perdição. Né? Então, filho de Deus é porque Jesus tem ele tem a natureza divina, ele é Deus. Né? E talvez aponte para o fato, é bem verdade que quando falarmos de filho do homem, a gente esclarece esse processo, mas você falando, eu fui pensando aqui, né? Essa pessoa da Trindade é aquele que nasce encarnada, né? Nasce ali de Maria, né? E nesse sentido ele é filho de Deus, né? Nesse processo a gente falava no reino eterno, né? O reino é eterno, mas o reino foi inaugurado, né? Jesus é o verbo, estava com Deus e era Deus e faz parte desse ambiente da Trindade, mas em um momento ele nasce na história, né? Então talvez essa pessoa da Trindade, identificá-la como filho de Deus, porque na história em algum momento ela nasceu, né? Ela passou a existir como pessoa encarnada, né? Talvez realmente o outro título ajude a reforçar isso aí, né? Quando a gente for falar um pouquinho de filho do homem, né? Mas é isso, realmente. Esse que é Deus, que é perfeitamente Deus, né? Que sempre foi Deus, ele entrou na história em algum momento como ser humano. E no plano eterno de Deus, da maneira como Deus decidiu se revelar a nós seres humanos, nós temos esse hebraísmo no meio aí, né? Ele é conhecido como filho
de Deus e Deus é conhecido como... uma das pessoas da Trindade de Vida é conhecida como Pai. Sim. Então você tem o Pai, você tem o Filho, e por conta dessa maneira como a Trindade decidiu se revelar, aí tem gente que imagina que o Espírito é a mãe, né? Fica construindo teoria de que... Mas porque está fixando muito nas relações... A ideia humana, né? Humana, na ideia humana, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? O que não tem nada a ver, seja para o Pai, para o Filho e para o Espírito, né? Muito bem. Na pergunta de número 2, Mateus 26, 63 a 65, o que o sumo sacerdote entendeu que Jesus estava afirmando quando lhe perguntou se ele era filho de Deus? O que este texto diz sobre o Cristo, sobre Jesus? Então, Mateus 26, 63 a 65. Né? Então, esse texto aqui, no momento que Jesus está perante o Sinédrio, Jesus, porém, permaneceu calado e o sumo sacerdote disse-lhe: ordeno que jures pelo Deus vivo e nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhes respondeu: é como disseste. E aí no 65, então, rasgando as próprias roupas, o sumo sacerdote disse: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. E aí o texto diz: é réu digno de morte. Alguns cuspiram no rosto, deram-lhe socos, outros deram-lhe tapas, dizendo: ó Cristo, profetiza-nos quem foi que te bateu. Então, percebe que para o sumo sacerdote, quando ele pergunta: você é o Cristo, você é o Filho de Deus? E Jesus diz: é como disseste? E ele entende que Jesus está dizendo que ele é o Filho de Deus, então assim, ele considerou uma blasfêmia gigante, né? Então toda essa cena teatral deles aqui, né, de rasgar a roupa, né, aí cuspir em Jesus, bater, né, eles consideraram uma blasfêmia gravíssima, porque para eles, né, dizer que se reconhecer como filho de Deus é dizer que você é Deus. Então, como assim? Você está dizendo que você é Deus, né? Você está querendo se colocar como Deus. Então, eles entenderam que Jesus é divino. Né? E é o que esse texto de Hebreus 1,3 diz. Né? O texto de Hebreus 1,3 que é citado: o Filho de Deus resplandece com a glória de Deus, e tudo quanto o Filho de Deus é e faz, revela que ele é Deus. Então, o texto de Hebreus reforça isso. Jesus é Deus, né? Tudo que ele é e faz mostra exatamente isso. Ele é Deus. E eu acho que isso é muito importante de ser reafirmado, né? Nós cremos nisso. Jesus é Deus. Jesus é 100% Deus, né? Tem muita gente aí tentando diminuir a divindade de Jesus. Né? Muitos grupos religiosos que tentam diminuir a divindade de Jesus, mas nós cremos que ele é Deus, né? 100% Deus. Essa blasfêmia, agora eu vou mudar de programa aqui, texto e contexto. Vou te apertar aqui, os nossos irmãos em casa, tenho certeza que vão gostar. Não sei se você vai gostar, mas eu espero que você consiga nos ajudar, tenho certeza que vai. Tirando a brincadeira aqui, tenho certeza que você vai nos ajudar. Essa ideia da blasfêmia, a gente pode dizer que na expectativa messiânica não tem essa... Israel, os escribas, sacerdotes, os intérpretes da lei, eles têm a compreensão que esse Messias será Deus. Porque hoje a gente olha, né? É o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne, é a compreensão cristã. Mas na expectativa messiânica de Israel, isto é, o problema aqui é com Jesus, porque eles discordam de Jesus, ou porque na expectativa messiânica de Israel não se tinha uma compreensão clara que esse Messias, filho de Davi, seria o Filho de Deus? Eu penso que não tem essa ideia clara de que o Messias ele é Deus. Para Israel. Para Israel. Ele até é um ser celestial,
porque você olha Daniel capítulo 7, que é um texto que fala sobre o Messias, né, apresentado ali como filho do homem, e ele vem com as nuvens do céu, mas você tem um ancião de dias, que é Deus, né? Então não tem essa ideia assim de alguém no mesmo nível de Deus, não tem essa ideia de que ele é o próprio Deus, não. Para o judaísmo. Para o judaísmo. Então, isso aqui chocou, né? Chocou realmente aqui o sumo sacerdote, né? Jesus dizendo que ele é Deus. Ele é como você disse. Né? Muito bem. Bom, terminamos o texto e contexto e vamos voltar aqui para a Escola Bíblica Especial com a pergunta de número 3. Agora, então, ao termo Filho do Homem. Comente um dos seus significados com base nos 2 primeiros parágrafos e também nos textos de Mateus 11, Marcos 8, Lucas 22 e João, capítulo 1. Bom, ficou fácil essa do Filho do Homem porque é a mesma lógica do Filho de Deus, né? Essa tem um adendo a mais porque é uma expressão que está ligada à messianidade de Jesus. Mas vamos lá, Filho do Homem, essa expressão ela aponta para a humanidade de Jesus, né? Uma das expressões que Jesus usou com maior frequência para referir-se a ele mesmo. Aliás, esse é o título preferido que Jesus usou para se referir a ele mesmo. Então, Jesus, ele não disse nenhuma vez, eu sou o Filho de Deus. Ele não... nessa que a gente está comentando aqui do sumo sacerdote, foi o mais próximo disso. Você que falou. Você que falou. É como disseste. E aí eles entenderam. Opa, ele está afirmando que ele é filho de Deus. Aí... Mas assim, Jesus mesmo dizer assim, eu sou o filho de Deus, não, ele não usou essa expressão. Mas agora, eu sou o filho do homem, aí Jesus usou isso repetidas vezes, né? Ele aplicou muito esse título a ele mesmo. Um dos significados do título, o título se refere à humanidade de Jesus. Então, assim como filho de Deus se refere à divindade, filho do homem se refere à humanidade de Cristo, né? Um título que serve para apontar Jesus como homem. Inclusive, aí no próprio Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, nós temos cerca de 90 vezes essa expressão filho do homem, e sempre lá, filho do homem em Ezequiel, é uma referência à humanidade do profeta. Daniel ou Ezequiel? Ezequiel, essa primeira aqui é de Ezequiel. De Ezequiel é como se referindo ao homem mesmo, né? ao ser humano, ao profeta Ezequiel. Então, esse é um significado da expressão. Ela se refere à humanidade do Senhor Jesus. Então, Jesus era como homem, né? Jesus comia e bebia. Né? Esse texto de Mateus 11, 19. Versículo 19, é um texto que mostra exatamente isso. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo. É um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada por suas obras. Né? Então, é o que o pessoal dizia a respeito dele. Né? Então, ele come, bebe, está no meio das pessoas. Né? Então, são vários textos que aparecem a expressão Filho do Homem que estão vinculadas a essa ideia da humanidade. Né? Alguém que come e bebe, alguém que não tem onde dormir, alguém que foi traído com um beijo. Né? Jesus veio em carne, a gente acredita nisso, né? Jesus se encarnou. Então essa expressão filho do homem, ela serve para ressaltar isso. Ele era humano de verdade, de verdade. Aliás, eu acho que uma das primeiras heresias que nascem na igreja cristã é justamente a ideia de que ele não foi homem de verdade, né? A ideia do docetismo, né? Sim. Que ele talvez parecia um ser humano, mas ele não era ser humano, né? Acho que uma das primeiras coisas que surge como uma heresia na igreja questionam a humanidade de Jesus e não a sua divindade, né? É isso, porque para muita gente, e isso influenciado pela filosofia grega, a matéria é má. Isso. Né? A matéria é má, a matéria é corrupta. Então, como que Deus pode se tornar gente? Como que Deus pode vir matéria? Então, isso era inconcebível. Né? Então, se realmente ele é Deus, ele não pode ter sido homem. Então, se questiona a humanidade.
humanidade, né? O que é um grande equívoco, né? Porque o nosso grande problema não é ter matéria, né? Não é ser feito de carne e osso, né? Isso aqui não é um problema. Deus nos criou assim e ele falou que era muito bom. O problema é o pecado que bagunçou a nossa essência, a nossa natureza, né? E que nos leva a fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas a matéria em si não tem problema. Então não tem nenhum pecado, né? Jesus ter vindo em matéria, né? Em carne, né? Isso não é um problema. Interessante você falou, e a gente ali atrás comentava dos judeus, né? Da compreensão messiânica, e agora você cita essa filosofia grega que torna vê a carne como má, né? E aí Paulo vai dizer que Jesus ele é escândalo para os judeus, né? E loucura para os gregos, né? Porque em nenhuma das duas culturas, seja pelo aspecto da sua divindade, seja pelo aspecto da sua humanidade, gera um desconforto, né? E Jesus ele gera esse desconforto meio contracultural para judeus e para gregos, e essa mensagem que vai ser essa mensagem transformadora que os apóstolos vão captar, né? É o Filho de Deus, né? É o Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, como Pedro diz, como Paulo vai compreender. Essa compreensão de que Deus veio até nós por meio do seu Filho e tabernaculou, né? Viveu entre nós. Né? Sim. Eu acho que uma questão que vale a pena mencionar também a gente cita respeitosamente aqui, mas eu preciso citar, né? Sim. Porque a gente discorda dessa ideia, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, se você olhar o livro de confissão de fé deles, eles vão defender que Jesus, quando se fez gente, quando se fez homem, ele se encarnou com natureza pecaminosa. Então ele tinha uma natureza pecaminosa como a nossa, né? Então nós entendemos que isso é um grande equívoco. Quando a gente fala que Jesus se fez gente, ele veio como um ser humano, nós estamos pensando num segundo Adão, num ser humano como Adão. Tanto é que ele foi concebido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, né, para nascer sem essa tendência para o erro, né? Sem natureza pecaminosa. Então, Jesus não tinha natureza pecaminosa. Porque a gente acha que é muito complicado você dizer que Jesus nasceu com natureza pecaminosa, então ele nasceu condenado por conta do pecado. Então, quando ele morreu pelo pecado dele mesmo. Né? Ele morreu porque ele já nasceu condenado para a morte. Né? Como todos nós nascemos. Então, é muito estranho pensar isso, a nosso ver, né, é um tanto quanto equivocada esse tipo de pensamento, né, essa afirmação, essa doutrina de que Jesus se encarnou com natureza pecaminosa. Né? Não, nós entendemos que ele se encarnou, ele viveu como ser humano, sim, mas ele é o ser humano como Adão. Isso. Ele é aquele ser humano sem pecado. Ele veio e provou que Adão não foi criado para o erro, não foi criado para o pecado. Deus não criou o homem para pecar. Ele veio como um segundo Adão, né, porque Adão era a figura daquele que havia de vir, e ele viveu para a glória de Deus. Ele decidiu obedecer, viver de acordo com as ordens do rei. Né? Então, para ajudar alguém que está em casa pensando agora, porque a Bíblia vai nos ensinar que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Isto é, o fato dele não ter natureza pecaminosa não impede que a tentação seja real, porque Adão também foi tentado. Sim, foi tentado. Adão foi tentado e pecou. Jesus, como segundo Adão, é tentado para que caísse no mesmo erro de Adão. Sim. E não, ele confirma a obediência a Deus e viver para a glória de Deus, né? Exatamente, é isso aí. O fato de não ter natureza pecaminosa não significa que a tentação não é real. Ele foi tentado, Adão e Eva foram tentados. A diferença é que, no nosso caso, nós somos tentados e nós temos uma inclinação natural para errar. Para nós é mais difícil não errar, porque a gente nós temos essa tendência para o erro. Mesmo salvos com o Espírito em nós ainda temos a natureza pecaminosa. Né? Então, Jesus sem natureza pecaminosa não significa que ele não poderia
é ser tentado, né? Tanto é que foi tentado, né? Mas ele não tem... A tentação, no caso dele, é uma tentação externa, né? Não é de dentro para fora, né? Porque ele não tem essa inclinação interior para o mal que nós temos. E é por isso também que o Novo Testamento vai dizer que a gente agora já não se identifica mais com o primeiro Adão, né? A gente se identifica com Jesus, né? Óbvio que a gente está nessa caminhada do ponto de vista do reino de Deus, da santificação, mas a nossa identificação, Paulo vai dizer, não se dá mais com o primeiro Adão, né? Nós somos identificados com Jesus, né? Com Jesus, com o segundo Adão, exatamente. Muito bem, vamos lá, que a gente voltou para esse contexto aqui, não era para ter voltado, mas voltamos. Com base em Daniel 7, 13 e 14, qual outro significado podemos dar para a expressão filho do homem? Então a gente falou do aspecto aqui da humanidade presente nesses textos dos evangelhos que mostram Jesus agindo e fazendo coisas naturais de um ser humano real, um ser humano de verdade. Agora, a partir de Daniel 7, 13 e 14, que outro significado a gente pode trazer para essa expressão filho do homem? Bom, essa expressão, ela também é uma expressão que era usada para o Messias. Então, você tem a filho do homem como referência à humanidade, mas em Daniel, aí filho do homem é uma expressão para aquele que haveria de vir, né, nas nuvens do céu, em poder e glória. Então é naquele capítulo que tem a visão dos animais e no final lá o ancião de dias, e aí que vem o capítulo que já tem lá um vislumbre, uma apresentação do anticristo, né, que vai surgir no final dos tempos, e aí vem então o Senhor Jesus para estabelecer o seu reino de maneira plena. Então você tem filho do homem ali. E aí o que é curioso nessa imagem do filho do homem de Daniel é que o filho do homem de Daniel, ele é poderoso. O filho do homem de Daniel, ele vem para vencer. É esse filho do homem que os judeus estão esperando, esse filho do homem de Daniel 7. Mas aí Jesus diz que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus diz que o filho do homem vai dar a vida em resgate. Ele vem para servir as pessoas. Opa, isso aí já não bateu com a ideia de filho do homem de Daniel capítulo 7. Até assim, grande parte dos judeus, eles não conseguem conceber que Isaías 53 é uma referência ao Messias. Isaías 53 é o capítulo que fala sobre o servo sofredor, né? Que fala sobre o sofrimento do Messias. Nós entendemos que aquele texto é uma referência a Jesus e ao sacrifício de Jesus na cruz, né? Mas os judeus interpretam esse texto como sendo uma referência à nação de Israel e não a Cristo, né? Porque é difícil conjugar as duas coisas, mas Jesus faz isso, né? Jesus conjuga a imagem do Filho do Homem com a imagem do servo sofredor de Isaías 53, né? E aí isso aí deu uma dificuldade de entendimento ali para os primeiros ouvintes, né, do Senhor Jesus. Mas nós não temos dúvidas que essa imagem Filho do Homem, que Jesus usou tantas vezes também, é para lembrar do caráter messiânico dele. Além de ressaltar a humanidade, lembra também desse caráter messiânico de Jesus. Do ponto de vista, portanto, aqui chegando ao final desse estudo, conferindo no Antigo Testamento, você já citou, né? A pergunta vai trabalhar exatamente Isaías 53, de 5 a 7, né? E essa estranheza que causa para esses primeiros ouvintes, o desafio que traz, essa relação, né? De que o Filho do Homem enfrenta a fraqueza, tem guarda em si humildade, né? Esse Filho do Homem de Daniel 7, 13 e 14, ele é fantástico, ele é poderoso, ele é um super homem, né? Ou um ser divino, como a gente até chegou a citar, né? E esse ser de Deus, esse ser de Daniel 7, 13 e 14 aqui, relacionado com Isaías 53, o servo que sofre, né?
É óbvio, a gente hoje olha para isso e a gente consegue compreender, né? Esse reino, o reino de Jesus, ele tem valores muito diferentes dos... Até dá para olhar para Daniel 7, né? E perceber que o reino do Filho do Homem é bem diferente dos outros reinos que se estabeleceram pela força da espada, né? Pela força da violência. Esse rei é diferente, né? Sim. Isaías 53, do 5 ao 7, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por seus ferimentos fomos sarados. Veja, essa descrição não combina com a descrição de Daniel 7, realmente, né? Oprimido e afligido, e não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, o Filho do Homem de Daniel 7, de fato, é poderoso, né? Então não combina com o servo sofredor, mas é porque Jesus é um Filho do Homem, como você disse, né? Ele é um Filho do Homem diferente, é um Filho do Homem que veio para servir. Isso é legal na revelação bíblica, né? Porque apesar do Antigo Testamento dizer para a gente o que deveria acontecer, ele não explica ao certo como e nem quando. Na revelação progressiva do Novo Testamento, aí nós vamos ter essa resposta. Aí as imagens desse quebra-cabeça que nos são apresentadas aqui no Antigo Testamento nós temos as peças do quebra-cabeça, né? No Novo Testamento as peças começam a fazer sentido, né? Você começa a juntar uma peça com a outra aqui, então você começa a entender que esse Filho do Homem realmente ele é poderoso, ele vai vir sobre as nuvens do céu para vencer e estabelecer o reino de maneira plena, mas isso é na segunda vinda de Cristo, né? Ele teve uma primeira vinda como servo sofredor, para se entregar, né, para resgatar como rei, né, que morreu para nos resgatar, e aí na sua segunda vinda ele vai cumprir o que ele iniciou, né? Então isso é legal na revelação da Escritura Sagrada, né? Essa dinâmica. Muito interessante. Nós estamos chegando ao final dessa lição. No último item aqui, aplicando ao cotidiano, está aqui esse desafio para a gente. Creia, Jesus foi e é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. É o Filho de Deus, é o Filho do homem. É a própria presença de Deus que traz o reino e também na sabedoria eterna do plano de redenção se identifica absolutamente com a humanidade, se fazendo como um de nós e sendo servo e indo até a morte de cruz, né? Então, crer dessa forma, entender dessa forma, eu acho que traz grandes lições para a gente, né? Traz a capacidade de perceber o quanto Deus decidiu se importar com uma humanidade caída e o quanto Deus decidiu colocar em ação o seu plano de salvação e se envolveu diretamente nesse plano. Isso traz Deus para próximo, né? Traz Deus para próximo de nós, uma imagem que é muito clara desde Gênesis e que vai se concretizando nessa ideia que você usou, né, pastor Eleilton, do quebra-cabeça, né? Enquanto toda religião faz um movimento de como os seres humanos podem se aproximar de Deus, na verdade, talvez, se eu pudesse dizer, essa é uma definição de religião, né? Maneiras, aquilo que a gente faz para se aproximar de Deus. A fé cristã revelada nas Escrituras, e aí eu incluiria o Antigo e o Novo Testamento. Sim. É Deus vindo ao encontro do ser humano, né? Ali no Éden, não é o Adão que sobe até os céus para se encontrar com Deus. É Deus que todos os dias, na virada do dia, vem se encontrar com Adão, né? Sim. E isso vai se repetindo na história, né? Ele vem a Abraão, ele vem a Moisés, ele vem a Davi, e ele vem até nós por meio de Jesus. É isso. E é importantíssimo estudos como esse que nós acabamos de realizar, né? Esse tempo que a gente gastou para estudar essas duas expressões, Filho de Deus, Filho do Homem. Como nós dissemos no início aqui, são inúmeras os títulos que nós temos sobre Jesus na Bíblia. Nós gastamos um tempo aqui para falar sobre dois, né, desse Deus que decidiu se revelar ao ser humano. E por que é importante? Jesus disse certa vez para a mulher samaritana: vocês samaritanos adoram o que não conhecem.
Então, é possível adorar alguém sem conhecer corretamente essa pessoa. Os samaritanos faziam isso, eles adoravam a Deus sem conhecer Deus direito, sem conhecer corretamente Deus. Então, daí porque exercícios como esse que nós acabamos de fazer são exercícios importantíssimos, né? Para a gente ter clareza, entendimento. Quem é o Deus a quem nós servimos e a quem nós adoramos, né? E é muito importante saber que Ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Amém. Obrigado, pastor. Por favor, ore para encerrarmos esse estudo. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, porque Tu és o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. Obrigado por essa oportunidade que tivemos hoje de, uma vez mais, refletirmos um pouco sobre aquilo que o Novo Testamento diz a respeito do que o Senhor fez e de quem o Senhor é. Senhor, coloca em nosso coração, no coração daqueles que estão participando desse estudo, meu Pai, o desejo de conhecer o Senhor cada dia mais e o desejo de te servir, Senhor Jesus. Coloca em nós realmente amor, paixão pelo Senhor Jesus Cristo, meu Deus, para que a gente possa servir, glorificar o Teu nome, confiar em Ti em todo momento, porque o Senhor veio como ser humano, experimentou muito daquilo que a gente experimenta, que a gente confie no Senhor em todo momento, em cada passo da nossa caminhada. É o nosso desejo, meu Deus, e a nossa oração, no nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Eleilton. Obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Nós terminamos o estudo da segunda lição desta série. Semana que vem nós estaremos juntos, continuando esses importantes temas do Novo Testamento que nos apresentam a mensagem da cruz, que é o tema dessa série de estudos. Nós esperamos você na semana que vem. Continue compartilhando os estudos da Escola Bíblica Especial para que mais pessoas conheçam e sejam alcançadas pela verdade da Palavra de Deus. Até semana que vem. Deus te abençoe.